independência ou morte. Segundo a história do Brasil, essa expressão foi usada pelo príncipe regente Dom Pedro I, quando, às margens do riacho Ipiranga, recebeu ordens de Portugal para voltar imediatamente. Todo mundo sabe o que significa essa expressão. Era preferível a morte do que continuar sob as ordens de Portugal, tendo que seguir as determinações da Lei-Mar. Já era tempo do Brasil ser seu próprio comandante, determinar o seu futuro, ser um país independente, enfim. O grito do príncipe repercutiu e encontrou amparo e ressonância no povo brasileiro. O resto, todo mundo sabe, etc, etc. Todo ser humano deveria ter seu dia de Ipiranga, seu dia de Dom Pedro I, seu grito de independência. Independência equivale à liberdade. Todo mundo sonha com liberdade ou com a liberdade. E muitos até cantam uma suposta liberdade e se ufanam de serem totalmente livres. Mas será isso mesmo o que acontece com as pessoas em termos espirituais? Em um país como o nosso, por exemplo, as pessoas são realmente livres espiritualmente? Não se discute um assunto ou em torno de um assunto sem que primeiro haja uma definição em termos reais daquele assunto. Então, definamos o que seja liberdade em nosso questionamento. Liberdade, no aspecto espiritual, é não estar subordinado a dogmas ou a ensinos de homens. É não ter que conviver com o medo da eternidade, assombrado com o que vai vir depois da morte do corpo. É ter consciência da luz, da paz, da comunhão com o Senhor Deus pelos séculos eternos. É temer a Deus sem dele ter medo. É amá-lo, reverenciá-lo e adorá-lo sem ser constrangido ou obrigado a isso. É fazer o que se quer fazer, ou seja, fazer por gratidão, não por obrigação ou por compulsão. Ser livre é ser livre. No grito de Dom Pedro I, pode ter havido uma disposição de lutar contra tudo e contra todos e vender caro, a preço da própria vida, a sonhada liberdade. Todavia, na questão Brasil versus Portugal, a falta de liberdade não implicava necessariamente morte. Durante séculos, fomos colônia portuguesa e nem por isso nossos patrícios foram dizimados. Não eram livres, mas viviam suas vidas, muitos sonhando com a liberdade. No contexto espiritual, a coisa não é assim. Na ótica do Todo-Poderoso, quem não é livre está morto. Não existe meio termo, ou vivo ou morto, ou livre ou morto. Com outras palavras, mas em torno da mesma ideia, o Senhor Jesus disse em seu encontro com Nicodemos, referindo-se a si mesmo: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. João 3,18. Muita gente não confia no Senhor Jesus, pelo contrário, até menospreza o sacrifício do Senhor e vive como se fosse livre. Não lhe falta nada, tudo parece correr bem. Acredita na existência do Salvador, sabe de sua morte na cruz, até aproveita a semana em que convencionaram celebrá-la para tomar vinho. Obviamente sabe de seu nascimento, até aproveita o tempo em que se comemora para tomar champanhe, mas não ligou a mínima para o significado do nascimento, da vida e da morte do Cordeiro de Deus. Essa gente não é livre coisa nenhuma.
e não sendo livre, está morta. Tem religião, é verdade, mas está morta. Fala em Jesus, não se nega, mas está morta. Está morta por não ter passado ainda da morte para a vida, das trevas para a luz. Porquanto crê, mas não crê. Crê, mas não confia. Crê, mas não conseguiu se tornar independente de si mesma. Crê em Jesus, mas a confiança foi posta naquilo que faz. Essa gente toda precisa gritar, como supostamente gritou o príncipe regente Dom Pedro I: independência ou morte. Os que ainda não tiveram consciência de viverem na morte, quer dizer, de existirem trilhando o caminho da morte, que é o caminho fora do caminho proposto pelo seu Deus, pensam estar vivos e tentam demonstrar possuir uma vida que não possuem. Tanto assim é que, ao tentarem, fazem-no usando seus próprios recursos para a observância dos mandamentos de Deus, ou recursos para a prática de obras que garantam a própria salvação e que os façam perseverar. Não se tornaram livres, não são independentes. E pior, muitos imaginam ser totalmente impossível esse tipo de liberdade. Acham que o Senhor Jesus fez muita coisa boa pela humanidade perdida. Até dizem: o que seria do mundo, dos homens, das pessoas, não fosse Jesus? Infelizmente, porém, não passam do simples crer, do simples admitir para o confiar. Admitem sim. Crer, creem. Confiar, porém, já seria querer demais. Quem ainda está na morte não consegue enxergar o todo da revelação de Deus na tremenda questão da cruz. Estando tomados pela obsessão de precisar merecer e de ter que merecer, muitos não conseguem olhar simplesmente para a cruz do Filho de Deus e não conseguem ver nela todo o preço sendo pago. E não conseguem ver Deus, o Pai, passando o recibo de quitação total. Por que, pensam estes, Deus ressuscitou Jesus de entre os mortos? Jesus foi ressuscitado de entre os mortos por ter vencido, como homem, a tudo e a todos em seu caminho perfeito. E o Todo-Poderoso, satisfeito perfeitamente com o que realizara seu Filho, vestido de homem, o fez Senhor e Cristo. Atos 2:36. O Senhor Jesus é Senhor, mas Senhor sobre o quê? E Senhor sobre quem? Se Jesus fosse o Pai, como muitos advogam, ele não teria que tornar-se Senhor. Sendo o Todo-Poderoso, já seria Senhor. Não teria também como receber todo o poder no céu e na terra, conforme afirmou em Mateus 28:18. Como o Pai, ele já teria todo o poder, porém, como ele nunca foi Deus, o Pai, e como sempre foi o Filho, haja lógica, e como na qualidade de Filho esvaziou-se, aniquilou-se a si mesmo, pronome reflexivo, enfático, e como esvaziado, aniquilado, não possuía nenhum poder, daí a necessidade de ser assistido pelo Santo Espírito durante a vida. João 1:32, foi, ao vencer, dotado de todo o poder pelo Pai, e pelo Pai foi feito Senhor e Cristo, Senhor de tudo e de todos. Bem, por enquanto isso não está muito claro aos olhos da maioria. Como pode o Senhor Jesus ser Senhor sobre tudo, se o mundo está um caos, se há uma desordem generalizada?